Olha, o mês de julho começou com a agenda cheia para Lula. O presidente deve fazer pelo menos 3 viagens ao exterior. Hoje foi para Puerto Iguaçu, na Argentina, para a reunião do Mercosul. Tem viagem próxima no sábado, dia 8. Lula deve se encontrar com Gustavo Petro para falar da Amazônia. Por fim, mas ainda sem confirmação, tem uma possível visita à Bélgica. Lula deve participar da cúpula conjunta em Bruxelas, junto da União Europeia, da Comunidade dos Estados da América Latina e também do Caribe. Eu quero entender de vocês se essas viagens são mais necessárias ou mais prejudiciais diante de todas as pautas que a gente acabou de discutir que o governo precisa que sejam aprovadas. Fábio Piperno, uma coisa depende da outra? Por exemplo, Bruxelas depende muito do que está sendo discutido hoje. No Mercosul. Claro, então, veja, o Brasil, os 4 países, o quarteto do Mercosul, está diante da possibilidade de aprovar o seu maior tratado de livre comércio em toda a história. Então, é claro que é relevante. E quando a gente fala da pauta aqui dentro também, que depende, eu ia falar e misturei as duas, demanda uma articulação de Lula, Piperno? Porque você já falou e todos vocês concordam que Lula é o grande articulador deste governo. Seus ministros não estão dando conta de conversar com o Congresso, não. Eu acho que nessas últimas semanas, depois de aparadas algumas arestas, isso andou. É claro que há atores políticos ansiosos, principalmente por quem quer herdar o Ministério do Turismo, por quem está de olho no Ministério da Saúde, lá do Desenvolvimento Social, mas esse aí pode esperar mais um pouquinho. Gani, você concorda com o Piperno? Olha, eu acho que o presidente Lula, ele deve governar o país. Ele está viajando demais. Ou seja, você não concorda com o Piperno? Não concordo com o Piperno, não. Por quê? Porque você tem pautas prioritárias aqui a ser resolvidas. O Piperno quer apostar uma outra pizza de que não vai avançar, naquele lugar que a gente gosta, de que não vai avançar esse acordo União Europeia-Mercosul? E com todas essas viagens do Lula... Eu vou dizer um negócio para você. Eu estou ficando pessimista, mas é necessário tentar. É necessário negociar. O que eu acho... Mas aí você quer dizer, vai ser um bom de viagem para não valer nada? Não valer nada. Eu acho Mas como é que vai saber se não valeria se não tentar? Não, eu acho que ele vamos desistir do acordo? Não, o que eu acho é que ele deveria priorizar algumas questões internas. O presidente Lula, quantos dias eles fizeram esse levantamento? Mais de um mês viajando, né? Tá demais. Não estou falando que ele não tenha que viajar, buscar acordos. É claro que isso também é função de um presidente. Mas me parece, né, comparando com outros presidentes, até outros presidentes do mundo, que ele só vive viajando, que ele está cansado de governar esse país. Gustavo Segré, Lula tem a obrigação de viajar agora para estabelecer parcerias com países que, segundo o próprio Lula e seus aliados, ficaram de escanteio ou colocaram Jair Bolsonaro de escanteio junto com o Brasil, ou ele precisa olhar um pouco mais para o seu quintal? Tem que olhar mais para aqui. Vou dar um exemplo. Quando a União Europeia mandou a carta, em março, é uma side letter, que é um agregado para o acordo inicial. O Macron é um dos principais interessados em resolver a questão dessa forma. Vocês viram o Macron viajando para algum lugar? Eu vi. Aonde? Para onde? Viajou para vários países. Não, daqui. Ele queria acertar com o Mercosul. Daqui. Aonde que ele veio? Ele não veio para cá. Veio. Mas então, para que então deveria ir para lá? Se manda... É o venha a nós o vosso reino? Só isso? Não precisa. Diplomaticamente funciona assim. A chancelaria manda, através das embaixadas, para apresentar nos caminhos organismos internacionais correspondentes. A União Europeia, o Parlamento da União Europeia, o que for. E depois que que já recebeu, que tem contradições, que tem contrapartidas, aí sim pode ir a negociar pessoalmente. Mas não vai ser, o Lula não tem uma procuração do Lacage Pou, do Fernandes, vai mudar o governo da Argentina. Não é o procurador do Mercosul. Então, não é mesmo. E aí vai, mas por que ele viaja? Deve ser porque a esposa, e digo isso com todo respeito, não conhece esse país ainda. Eu concordo. Então deve ir para ver como é que fica, onde que pode fazer turismo e gastar em hotéis caros. Está apaixonado e deslumbrado. Vou te dar uma informação e vou te recordar uma coisa. Naquele encontro do Lula com o Macron, um encontro recente, o cara que estava sentadinho ali ao lado era Olaf Scholz, o premier da Alemanha. Viajou lá para conversar isso aí. Hoje, vou mandar depois para vocês, quando eu citei o chanceler uruguaio, uma das coisas que ele critica é o seguinte: nós deveríamos ter nos reunido uma vez por mês para resolver esse negócio. E nós tivemos uma reunião no começo do ano e ninguém mais se encontrou para exatamente discutir os pontos aí de desacordo. Ou seja, ele, o uruguaio, que é o mais crítico de todos, está exatamente reclamando dessa falta de encontros
entre os líderes do Mercosul. Mas 5h52, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Até já, pessoal. Esperamos vocês, hein? Pelo amor de Deus. Fala, secretário. Até não termos esse side letter dos países europeus, não tinha nada para discutir, porque o acordo, em princípio, estava fechado desde 2019. Tanto que precisava o acordo de cada um dos parlamentos. Aí apareceu esse novo argumento e agora tem que ser debatido. Mas você acredita que são os presidentes que fazem a reunião para ver se pode ou não pode? Não, são questões técnicas. O presidente ratifica no final o que falam os técnicos, que passam para o ministro, que passa para o presidente. O técnico vai até um determinado limite, mas a gente sabe também que muitos acordos são resolvidos politicamente. Só um finalzinho. Claro, secretário. A gente quer ir a negociar com a Europa e é importantíssima a Europa. Você que viaja para meu querido país, Argentina, tente levar o secador de cabelo com os 3 patinhas que tem e tente colocar na tomada argentina. Vai ver o que acontece. Nada. Não temos nem tomada igual. E a gente está querendo discutir o ponto, a letra miúda é um acordo com a União Europeia. Gani. Concordo com o Segré, e essa questão aí das tomadas, né, também teve uma mudança aqui de tomadas no Brasil, meio inexplicável. Então, assim, a gente tem questões bastante difíceis de resolução, até que essas questões práticas, como é que a gente vai avançar num acordo de livre comércio? Nem a tomada funciona igualmente.